Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Bolsonaro veta artigo que permitia aos síndicos proibir festas em condomínio. Justiça do Rio condena secretário de obras do ex-prefeito Eduardo Paes a 7 anos de prisão. Guarulhos, a segunda maior cidade de São Paulo, reabre o comércio nesta sexta-feira. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, antecipou para esta sexta-feira a retomada das atividades econômicas. O Mitchell Diniz explica para a gente como é que vai funcionar o esquema. Boa noite para você, Mitchell. Boa noite, Lúcio. A retomada do comércio aqui em Guarulhos estava prevista para a próxima segunda-feira, mas foi antecipada para esta sexta porque foram disponibilizados novos leitos de UTI. A cidade vai ganhar mais 32 leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19. Agora, o comércio, de modo geral, vai poder reabrir, mas com horário reduzido e desde que sejam tomadas algumas medidas de prevenção, como o uso de álcool gel. Cartórios, lavanderias, salões de beleza e até shoppings vão abrir nesta sexta-feira. Mas as praças de alimentação, cinemas e parques de diversão ainda não têm autorização para voltar a funcionar. A última contagem aponta Guarulhos com 3.998 casos confirmados e 464 mortes por Covid-19. Lúcio. Valeu, Mitchell. Muito obrigado, hein? O secretário de Obras do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi condenado a 7 anos de prisão. Quem tem os detalhes é o repórter Marcos Marinho, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lúcio. Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras de Eduardo Paes, foi condenado pelo juiz Marcelo Bretas pelo crime de corrupção passiva. Ele foi acusado de participar de um esquema que desviou aproximadamente 36 milhões de reais de obras da Transcarioca e da recuperação da bacia de Jacarepaguá. Segundo a promotoria, a propina era paga por meio de contratos firmados entre empreiteiras e o governo municipal do Rio de Janeiro. Alexandre Pinto foi preso em agosto de 2017 durante a Operação Rio 40 Graus da Polícia Federal, um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Lúcio. Obrigado, Marcos. A Justiça suspendeu a portaria do governo federal que aumenta o limite para a compra de munições. Nós vamos a Brasília com quem? Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara. Oi, Lúcio, boa noite. Essa decisão é do juiz federal de primeiro grau de São Paulo, Djalma Gomes, em resposta a um pedido do deputado federal Ivan Valente, do PSOL paulista. Ele suspende o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em abril, que aumentou pela segunda vez desde que assumiu a presidência o limite de compras de munição para quem tem arma de fogo. Entre as alegações da Justiça estão a de que a portaria vai contra o Estatuto do Desarmamento e que o aumento na compra de munição pode aumentar o risco de morte causada por essas armas. O magistrado também ressalta um trecho da reunião ministerial de 22 de abril, que se tornou pública por decisão da Justiça, em que Bolsonaro defende que o povo se arme. A portaria foi assinada após a reunião pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo titular da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Lúcio. Obrigado, Fara. Volto com você daqui a pouquinho. Vamos falar de coronavírus. O Brasil passou nesta quinta-feira a marca de 40 mil vítimas da Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 802.828 casos registrados no país, com um total de 40.919 mortes. São 345 mil pacientes curados e 416.314 seguem em acompanhamento. A volta dos clubes de São Paulo aos treinamentos depende da vigilância sanitária. Nesta quinta-feira, os dirigentes da federação das principais equipes se reuniram com o prefeito da capital para apresentar uma proposta de retorno às atividades. O Jornal da Record conversou com Bruno Covas depois do encontro. O prefeito também avaliou a reabertura do comércio na cidade e os próximos passos de retomada da economia. A gente não consegue segurar a aglomeração nas ruas, mas pelo menos segurar a aglomeração de dentro desses estabelecimentos, com estabelecimentos cumprindo uma série de exigências, como horário de funcionamento
e no máximo 20% da lotação dentro do estabelecimento. A população, pelo visto, tem entendido que a pandemia continua, o pessoal continua a utilizar a máscara, a gente tentou dividir os horários de abertura, shopping popular, comércio de rua, para não ter uma sobrecarga ainda maior no transporte público, mas o importante é que o plano prevê o seguinte: se os índices piorarem, nós vamos ter que retroceder. Então, a cidade conquistou uma certa manutenção nos índices, a gente tem visto nas últimas semanas reduzir a quantidade de novas internações diárias em UTI, a gente tem visto uma manutenção em algo em torno de 770 leitos de UTI ocupados na cidade de São Paulo, e com isso a gente conseguiu ir para a fase 2. Se a gente não continuar a melhorar, se a gente não conseguir manter esses índices, a cidade vai retroceder. Então é importante as pessoas entenderem, para que a gente possa fazer isso, não basta apenas a ação da prefeitura contínua na ampliação de leitos, na ampliação de hospitais. É preciso também a população colaborar para que a gente possa manter a transmissão do vírus na cidade de São Paulo. Daqui a 2 semanas o governo do estado vai fazer uma nova avaliação e aí na semana seguinte, no começo de agosto, as regiões vão ter que se readaptar. Da mesma forma que a partir da segunda que vem, algumas regiões do estado que estavam na fase 2 voltaram para a fase 1. Isso pode acontecer com a cidade de São Paulo também. Não é porque nós estamos na fase 2 que acabou a pandemia, que acabou o vírus, que acabou a preocupação da prefeitura e da população. O que a gente fez é tomar todas as medidas, todas as precauções, para que a gente não tenha exatamente esse problema explodindo na semana que vem. O protocolo sanitário para poder reabrir com a garantia de que as pessoas vão ter um mínimo de tratamento e a ampliação do número de leitos para garantir que a gente vai continuar a atender todo mundo aqui na cidade de São Paulo. O próximo passo, se a gente conseguir chegar nos índices para poder ir para a fase 3, onde os setores que foram reabertos agora por 4 horas vão poder reabrir por 6 horas e outros setores vão poder ser reabertos, como os restaurantes. Então, a gente continua a avaliar diariamente o índice da cidade de São Paulo. O mais difícil para que a gente possa ir para a fase 3 é ter no máximo 60% de ocupação dos leitos de UTI aqui na cidade. É importante lembrar que a gente está na fase 2 e só na fase 4 é que vai ser permitida a retomada das atividades esportivas. Mesmo quando for retomar as partidas, é preciso um prazo anterior de preparo dos atletas para poder retomar essas partidas. Eles apresentaram um protocolo elaborado pelos médicos que trabalham para a Federação Paulista de Futebol e agora a gente viu essa proposta para a vigilância sanitária do município para poder avaliar. Então, da mesma forma que a gente fez com os outros setores, a gente também está fazendo com essa proposta apresentada pela Federação Paulista de Futebol e agora a vigilância sanitária vai discutir e, se for caso, tratar algumas melhorias que ainda precisam ser feitas com esse protocolo antes da gente poder anunciar. O governo do Rio Grande do Sul vai tornar mais rígido o sistema que define regras de isolamento social. A Paloma Poeta tem os detalhes e conta tudo pra gente. Boa noite, Paloma. Boa noite, Lúcio. A partir de agora, o governo do estado vai analisar os dados de pacientes com o vírus ativo ao longo da última semana. Haverá também mudança na análise da ocupação das UTIs. Vai ser levada em conta a proporção dos leitos livres em comparação com os leitos ocupados por pacientes com Covid-19. A partir daí, as regiões serão reclassificadas de acordo com a cor que representa o perigo de contaminação. As que atingirem o índice vermelho voltarão a ter restrições. Lúcio. Obrigado, Paloma. O presidente Jair Bolsonaro vetou um artigo de lei que dava superpoderes para os síndicos durante a pandemia. Nós voltamos com o Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Fara, essa lei foi aprovada pelo Congresso e criava os super síndicos, né? Verdade, Lúcio, discutida por deputados e senadores. Era um projeto de lei que altera as relações jurídicas de direito privado enquanto durar esse estado de calamidade pública por conta da Covid-19. O artigo vetado permitia ao síndico restringir o uso de áreas comuns do condomínio e também limitar
ou proibir a realização de reuniões, festas, até mesmo nas áreas privativas, ou seja, dentro do apartamento ou da casa do morador. O artigo também permitia que o síndico proibisse o uso da garagem particular por visitantes. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, essa parte da lei foi vetada porque o síndico se tornaria o ditador da área, nas palavras de Bolsonaro. E qualquer tipo de proibição durante a pandemia deve ser definida em assembleia coletiva de cada condomínio, porque cada região do Brasil teria aí suas particularidades. O Congresso Nacional agora vai analisar se mantém ou derruba os vetos. O presidente Bolsonaro comentou o assunto agora à noite na tradicional live de quinta-feira. Vamos acompanhar esse trecho. Você, por exemplo, tinha lá uma festinha de aniversário com 10 pessoas, cada uma com 2 metros uma da outra. Mas mesmo assim, o síndico podia chegar, não vai ter festinha de aniversário com 2 metros uma da outra, acabou a brincadeira, tá? Sobe para o seu apartamento, se não subir, multa. A questão da área de estacionamento, não tem nada a ver diretamente com a questão do vírus. Ele podia falar, não, carro de outra cidade não pode parar aqui dentro, eu não quero. Tá? Ou então inventa lá uma taxa para estacionamento no carro com placa de outro município. Quer dizer, o síndico seria o ditador da área. É o ditador da área. E obviamente que eu fui obrigado a vetar. Até porque, se algo parecido tiver que ser implementado no condomínio, né, na reunião deles, na convenção deles, o pessoal participa, vota e decide o que bem entender. O medo de uma nova onda de infecção por coronavírus afetou as bolsas de valores no mundo todo. Nós vamos até os Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. Que dia hoje, hein? Aqui em Nova York foi o pior pregão desde março. A doença avança enquanto muitos estados americanos retomam as atividades. E as incertezas sobre a economia e a saúde pública preocupam os investidores. Nessa quinta-feira, o índice Dow Jones caiu 6,9% e a Nasdaq, que opera as ações de tecnologia, perdeu mais de 5%. Na Europa, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt fecharam com quedas superiores a 4%. O discurso do presidente do Banco Central americano também influenciou o mercado. Jerome Powell falou que ainda é cedo para dizer que o pior já passou e que a recuperação do mercado será lenta. Lúcio. Obrigado, Evelyn. Nos Estados Unidos, a polícia de Seattle abandonou uma delegacia e a região se tornou uma zona autônoma. Depois de vários dias de protestos violentos contra a morte de George Floyd, manifestantes bloquearam ruas e montaram tendas. O grupo pede a renúncia do prefeito e reformas policiais na cidade. A NASA selecionou o modelo de robô que vai participar de uma missão na Lua em 2023. A empresa Astrobot será responsável por projetar o robô que vai aterrissar no solo no Polo Sul lunar. A missão é encontrar locais onde possa existir alguma concentração de água. Isso ajudaria uma possível exploração humana na Lua e também em Marte. O governo japonês anunciou um plano de reabertura gradual das fronteiras do país. Nós vamos até lá falar com a correspondente Cíntia Godoy. Boa tarde para você aí, Cíntia. Oi, Lúcio, boa noite para vocês. Bom, a permissão de entrada vai valer inicialmente para pessoas vindas da Austrália, Nova Zelândia, Tailândia e Vietnã. E terá limite diário de 250 viajantes a negócios. Segundo o governo japonês, esses países foram escolhidos porque conseguiram controlar a pandemia, além de serem importantes parceiros comerciais. Quem desembarcar no Japão terá que apresentar um teste negativo para o coronavírus. O plano deve começar a valer a partir de julho. A governadora de Tóquio decidiu revogar o alerta de contaminação, já que o número de novos casos se mantém baixo. A capital caminha para a retomada quase total das atividades econômicas. Aqui em Tóquio, nesta quinta-feira, foram 22 novas contaminações e nenhuma morte por Covid-19. Lúcio. Que bom, Cíntia. Obrigado. Futebol agora. O Campeonato Espanhol foi retomado nesta quinta-feira com um clássico entre times de Sevilha e com um gol de brasileiro.
Com o estádio vazio, Sevilha e Betis fizeram um círculo no meio do campo antes de começar o jogo. E o Sevilha, de branco, se deu melhor. Bartra fez pênalti em De Jong e o argentino Ocampo abriu o placar e ganhou o abraço. Ocampo, de letra, deu o passe para o brasileiro Fernando ampliar de cabeça. Final, Sevilha 2, Betis 0. O maior cinema drive-in da Europa foi inaugurado em Alicante, no sudeste da Espanha. O espaço ocupado pode ser de até 400 veículos. O cinema foi instalado em uma área de 45 mil metros quadrados. De qualquer ângulo do local é possível ver a telona. O local é todo pavimentado, o que facilita depois a desinfecção após as sessões. Essa edição do Jornal do Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique com as imagens que marcaram esta quinta-feira. Uma boa noite para você.